quem fala é o professor Vitor Fernandes de Física e nós estamos em mais um encontro para uma videoaula. Na aula de hoje nós conversaremos sobre um conceito chamado capacitores elétricos. Último elemento que pode ser colocado em um circuito elétrico, que no nosso estudo está sendo colocado em circuito elétrico para a análise do circuito. Só que nesse momento eu não vou pensar no circuito, vou pensar apenas no capacitor. O que é um capacitor? Capacitor é um elemento elétrico capaz de armazenar energia potencial elétrica. E ele faz esse armazenamento de energia potencial elétrica conforme ele vai armazenando carga elétrica. Toda estrutura de dois condutores separados por um meio dielétrico será chamado de capacitor. Esse capacitor, quando submetido a uma diferença de potencial, começa a armazenar carga elétrica e, consequentemente, armazena em si uma energia potencial elétrica. O nosso estudo aqui, ele consistirá em uma análise de um capacitor de placas planas e paralelas. Beleza? Tudo bem? Essas duas placas apresentam uma determinada área, estão afastadas por uma distância e estão assumindo cargas iguais, porém de polaridades opostas, exatamente porque essa carga está conectada no terminal positivo do gerador ou do meu circuito elétrico e essa outra placa está carregada no meu terminal negativo do meu gerador ou do meu circuito elétrico. Conforme esse capacitor está submetida a essa diferença de potencial, ele começa a armazenar uma carga elétrica. E esse armazenamento de carga elétrica é o que nós conversamos que promoverá o armazenamento de energia potencial elétrica. Agora, preste atenção. O capacitor ele tem uma capacidade de armazenamento de carga elétrica quando submetido a uma diferença de potencial. A essa capacidade de armazenamento de carga elétrica nós damos o nome de capacitância. Ou seja, a capacitância é a capacidade que o capacitor tem de estar armazenando carga elétrica quando está submetido a uma diferença de potencial. Ou seja, a capacitância seria a carga armazenada quando submetida a uma diferença de potencial. Beleza até aqui? Tudo bem? Manipulando essa equação, eu entendo que pode ser a capacitância vezes a DDP. E aí, o conceito teórico faz mais sentido. Quem é a carga armazenada? É exatamente aquilo que o capacitor tem de capacidade quando submetido a uma determinada diferença de potencial. Entenda, um capacitor terá uma capacitância definida de acordo com a sua estrutura. Então, se eu tenho um capacitor com uma capacitância, eu só consigo mudar essa sua capacidade de armazenamento de carga se eu construir um novo capacitor com uma nova estrutura física. Ou seja, nós estamos determinando que a capacidade de armazenamento de carga que cada capacitor assume dependerá exclusivamente da sua estrutura física. Tudo bem até aqui? Por isso que se eu não mudo o meu capacitor, se eu não mudo a estrutura física desse capacitor, ele permanece sempre com a mesma capacidade de armazenamento de carga. E aí eu queria que você entendesse algo a respeito dessa equação. Se ele sempre mantém a mesma capacitância, ou seja, capacidade de armazenamento de carga, a carga que ele vai estar armazenando não depende só da capacitância, depende na verdade de quem? Da diferença de potencial. Se ele é submetido a pouca diferença de potencial, ele tem pouca carga armazenada. Se ele é submetido a muita diferença de potencial, ele tem muita carga armazenada. A gente consegue ver isso com muito mais característica nessa equação, onde eu entendo que a carga está dependendo da capacitância, mas também está dependendo da DDP. Quanto maior a DDP, diferença de potencial, maior vai ser a carga armazenada para um valor específico de
capacitância. Tudo bem até aqui? Beleza? Um exemplo disso seria, a gente ainda precisa conversar sobre a unidade de medida. Entendendo que o meu capacitor é uma grandeza física, na verdade essa capacitância do capacitor é uma grandeza física, eu posso afirmar que ele precisa ser determinado por uma unidade de medida. A capacitância de um capacitor sempre será representada por uma unidade chamada Farad. Não é Faraday. Faraday é uma lei do magnetismo, é um conceito do magnetismo. Mas aqui nós estamos falando da unidade Farad, ou Farad para alguns físicos. Tudo bem até aqui? Beleza? O Farad, ele é representado pelo F. Beleza? Tudo bem? Então, a minha capacitância será medida em 30 Farad, 40 Farad, 50 Farad ou Farad. Tudo bem até aqui? Beleza? Olha para mim, por favor. Presta atenção. O exemplo que eu tenho para vocês é a mesma figura que eu representei lá no primeiro slide. Beleza? Eu tenho um capacitor de placas planas e paralelas que apresenta uma capacitância de 0,5 microfarad. Beleza até aqui? Esse capacitor está ligado em uma pilha e essa pilha, nesse momento, tem uma DDP, uma tensão elétrica de 200 volts. A minha pergunta é, se eu estou submetendo esse capacitor, essa capacitância, a essa diferença de potencial, qual é o tanto de carga que estará sendo armazenado por esse capacitor? Olha, presta atenção. A equação de relação diz que a capacitância seria a carga dividida pela diferença de potencial. Como eu sei a capacitância, como eu sei a diferença de potencial, fica fácil para eu trabalhar com a quantidade de carga que está sendo armazenada por esse capacitor. Tudo bem daqui? Beleza? Por exemplo, a capacitância é de 0,5 microfarad. Milifarad. E se é de 0,5 milifarad, esse mili tem que ser substituído pelo seu prefixo, ou pela potência de 10 que representa esse prefixo. E o mili é uma potência de 10 que equivale a 10 elevado a menos 3. Então, se eu falo que é 0,5 milifarad, eu vou trabalhar com 0,5, 10 elevado a menos 3 farad. Beleza até aqui? Tudo bem? Por que você está falando isso, Vitor? Porque eu preciso trabalhar com essa equação com as grandezas determinadas através de um sistema internacional de medida. Porque a carga vai ser medida em Coulomb, a capacitância vai ser medida em Farad e a DDP vai ser medida em volts. Então, se eu não estiver trabalhando com essas unidades de medidas, eu não consigo achar exatamente qual é a unidade de medida específica da grandeza que eu desejo. Beleza? Ah, Vitor, mas ela estava em Farad, só que estava em mili. Então, eu precisei trocar o mili pela potência de 10 equivalente. Ficou 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 farad, é exatamente a carga dividida pela DDP, que valeu 200. Agora virou matemática. Quando eu faço conta aqui, multipliquei cruzado, eu tenho, na verdade, 200 vezes 0,5 vezes 10 elevado a menos 3. Deu quanto? 100 milicoulomb. Então, a carga elétrica armazenada nesse capacitor para essa configuração, ela é uma carga de 100 milicoulomb. Quanto maior a capacitância, ou seja, a capacidade de armazenamento de carga, mais carga elétrica eu tenho armazenada. Quanto maior a DDP, maior a quantidade de carga elétrica que vai ser armazenada nesse capacitor. Beleza? Tudo bem? Agora, olha para mim. Se eu entendi que a estrutura física do capacitor é quem determina a sua capacitância, essa capacitância não depende da carga e nem depende da DDP. Não. Na verdade, a carga e a DDP são as consequências daquilo que é a capacitância desse capacitor. A capacitância do capacitor depende da permissividade do meio, que é o que a gente está chamando de epsilon, tudo bem? Depende da área, da estrutura desse capacitor, ou seja, cada plaquinha tem uma superfície, essa superfície tem uma área. Quanto maior essa área, maior a quantidade de carga que está sendo armazenada. Mas também depende da distância. Que distância é aquela? É a distância entre as duas placas desse capacitor. Ou seja,
Eu estou determinando que a capacitância do capacitor, na verdade, está sendo determinada pela sua estrutura física. A permissividade do meio dielétrico que existe entre as duas placas, a área de cada uma dessas duas placas e a distância que existe entre essas placas. Quando você estuda essa equação, você percebe que a permissividade, o epsilon e a capacitância são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a área, maior a capacitância. A área e capacitância são grandezas diretamente proporcionais. Agora, quanto mais distante as placas forem, menor vai ser a capacitância. Ou seja, quando eu estou trabalhando com capacitores muito distantes, com placas muito distantes, eu estou trabalhando com uma diminuição da capacidade de armazenamento de carga desse capacitor. Beleza até aqui? O que a gente pode fazer agora? Vincular as duas equações. Trabalhar com essa equação da capacitância, vinculando com a ideia da capacitância relacionada à carga sobre a DDP. Tudo bem até aqui? Beleza? Só que eu falei assim, ó, o capacitor ele é capaz de armazenar energia. E ele armazena energia na presença do armazenamento de carga elétrica. É por isso que nesse momento nós vamos pensar exatamente na energia armazenada por esse capacitor. Essa energia armazenada será calculada por carga que ele armazenou, diferença de potencial que ele está submetido, dividido por 2. Beleza até aqui? Tudo bem? Então nós estamos definindo que a energia de um capacitor será dada por carga vezes a diferença de potencial dividido por 2. Essa energia, voltando, repetindo, é uma energia chamada energia potencial elétrica. Beleza até aqui? Tudo bem? Maneiro? Só que a gente viu que essa carga elétrica, ela na verdade é determinada, e olha, essa carga elétrica é a carga que está sendo armazenada pelo capacitor. Essa carga elétrica ela é determinada pela capacitância e a DDP que está submetida a esse capacitor. Então, se eu substituo o Q por C vezes U, ficou C vezes U vezes U. C vezes U vezes U, na verdade, é C vezes U ao quadrado. E aí eu tenho uma manipulação algébrica da equação original da energia potencial elétrica, o que me traduz uma nova equação de energia potencial elétrica armazenada pelo capacitor. Energia potencial elétrica vai ser a capacitância desse capacitor, a DDP do capacitor elevado ao quadrado, dividido por 2. Uma aplicação disso seria... Olha, suponha que eu estivesse trabalhando com o mesmo capacitor da figura anterior, beleza? Tudo bem? Esse capacitor tem uma carga de 0,5 microfarad, tem uma capacitância de 0,5 microfarad e está submetido a uma DDP de 200 volts, beleza? A minha pergunta é, qual é a quantidade de energia armazenada por esse capacitor? Tá lá, ó. A energia que vai ser armazenada, ela depende da capacitância, da DDP e dividido por 2. Olha, em todos os slides você vai perceber que eu estou colocando a capacitância como micro, mas na verdade eu estou calculando ela como sendo milli. Então desconsidera o micro e trabalha só com o milli, tudo bem? Beleza? A capacitância desses capacitores que estão sendo representados aqui de 0,5 milifarad, beleza? Tudo bem? A capacitância vale 0,5 milli, o milli é 10 elevado a menos 3, a DDP vale 200, 200 elevado ao quadrado, dividido por 2. 200 ao quadrado deu 40 mil dividido por 2 vai dar 20 mil vezes 0,5 me dá uma energia de 10 joules. E aí é interessante que você perceba que é energia, e energia precisa ser medida em joule. Tudo bem até aqui? Beleza? No nosso próximo encontro nós falaremos sobre associação de capacitores e capacitores em um determinado circuito elétrico. Tudo bem? Não deixe de acompanhar. Eu espero que esse conceito inicial de capacitores tenha sido bem absorvido por você. Um grande abraço, fique com Deus e eu estarei disponibilizando uma lista de exercícios para vocês praticarem. Valeu, até!